convite e dizendo que é uma alegria ter na igreja uma caminhada tão bonita como o cenáculo de Maria. Talvez na palavra nós encontremos tudo que nós precisamos saber sobre a Eucaristia. Os sinais, os prodígios, os milagres eucarísticos que a história da igreja tem, são uma verdadeira riqueza para ser como que um coadjuvante à nossa fé. Porque a nossa fé não é um espetáculo. A fé é um sim, é uma entrega, como Maria fez. Quando o anjo do Senhor a visitou, Nossa Senhora fez uma pergunta, tendo a resposta, imediatamente deu seu sim, que estava inclusive no coração, sim, silencioso da cruz da Sexta-feira Santa. A Igreja Católica tem um dom maravilhoso que é a Eucaristia, que é a missa, que é Jesus vivo no Santíssimo Sacramento do altar. A Igreja Católica tem os ministérios ordenados, e filhos e filhas como você, querido irmão, querida irmã, que é para a Igreja certamente um grande dom. Todos os evangelistas falam sobre a Eucaristia. Mateus no capítulo 26, Marcos no capítulo 14, Lucas no capítulo 22 e João no capítulo 6, que é uma página de ouro, podemos dizer assim, no que tange a Eucaristia, porque Jesus ali fala quem ele é. Começa com a multiplicação dos pães, depois, no versículo 16, Jesus que caminha sobre as águas, sinal da fé, e a partir do versículo 22, o célebre discurso do pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meu corpo, minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é uma bebida. É um ensinamento forte esse. E a partir no versículo 66 e seguintes, aparece que muitos dos discípulos não queriam mais andar com Jesus, porque achavam que essa palavra era uma palavra muito forte, era mesmo. Jesus parou e perguntou: vocês também querem ir embora? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Olha que coisa mais bonita. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, não é, irmã? Não é, irmão? Da pandemia, da quarentena, das comunidades, nossas comunidades com as portas fechadas, com tantas dificuldades que vêm daqui e dali. Nós também pedimos emprestadas as palavras de Pedro para dizer: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Reunir-se para celebrar a Eucaristia, o que agora está ficando ainda num grupo tão restrito, quem sabe é para nós padres, pelo menos para mim está sendo isso, um chamado profundo à conversão, cada vez maior, uma valorização ainda maior do santo sacrifício eucarístico. O Cris falou também a respeito do milagre de Lanciano, como se diz em italiano. Eu tive a ocasião de ir, quando foi uma peregrinação para a Itália, e estive nesse santuário, chamado e conhecido também como o Santuário do Milagre Eucarístico. Um monge basiliano, isso pelo século VIII, ele teve dúvidas a respeito da presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. Era uma dúvida que atordoava muito a sua mente e o seu coração. E em tempos em que também havia tantos questionamentos acerca da presença real, aconteceu um grande milagre durante a missa. Logo as palavras da consagração do pão
e do vinho, a hóstia se transformou parte dela em carne, e o vinho se coagulou em sangue. O sacerdote, em lágrimas, caiu lá em adoração. Os fiéis que estavam mais longe, distantes, subiram ao altar, pensando até que o padre estivesse passando mal, e viram com seus próprios olhos o milagre. Parte da hóstia, carne, o vinho, sangue. Foram levadas essas relíquias ao bispo, e durante muitos e muitos séculos, essas sagradas relíquias ficaram, como estão até hoje, expostas à visitação do povo de Deus. Em 1970, novembro de 1970, portanto há pouco tempo atrás, as autoridades da igreja permitiram que se fizesse um estudo científico, não a fé, mas a ciência, dizer alguma coisa a respeito das sagradas relíquias. Então, os frades, aqui a gente pode ver, aqui se pode ver, não sei se pode aproximar mais daqui do quadro, aqui se pode ver a hóstia, em parte, conservando ainda a espécie de pão, e essa parte mais rósea, mais escura, a carne. Os cientistas retiraram um pedaço dessa carne, foi a um exame de laboratório, e fez-se a mesma coisa com o sangue. Com o sangue. Foi também retirada uma porção do sangue e levado para um exame laboratorial. Depois de 5 meses, em março de 1971, os cientistas enviaram às autoridades da igreja um exame, o resultado dessas espécies. E foi alguma coisa surpreendente. Primeiro, trata-se de carne de um homem que está vivo. A hóstia conserva ainda as propriedades de um pão que pode ter sido feito alguma hora atrás. A carne é do tecido muscular do miocárdio, isso é, do coração. Quando comungamos, nós recebemos o coração de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Creio que é por isso que tem muita gente que diz: padre, eu estou com tanta saudade da missa e da Eucaristia. Claro que posso olhar pelas redes sociais e pelas televisões católicas, estou com saudade da Eucaristia. É o sangue, é o corpo vivo do Senhor. Que maravilha! Trata-se de um homem vivo, não de um cadáver, que possa ter de 30 a 35 anos. Veja, maravilhoso. O sangue coagulou-se em 5 porções. Poderia-se fazer uma transfusão sanguínea imediata, porque conserva-se vivo. Deus parece fazer uma brincadeira com a matemática, porque o vinho se coagulou em sangue e em 5 porções. Uma porção pesa a mesma coisa que as 5 juntas, e as 5 juntas pesam a mesma coisa que uma só. Olha que maravilha! E aí, você, meu irmão e minha irmã, que faz parte da Igreja Católica, precisa dizer: que maravilha é Jesus vivo na Eucaristia. Os cientistas também disseram que a conservação destas espécies sagradas durante séculos é um milagre. Naquele tempo não tinha freezer. Coisa recente. Que maravilha, querido irmão, querida irmã. Começaram pelo mundo, e esse é um dos milagres eucarísticos talvez mais conhecido, e precisaria se ter muito tempo para falar sobre ele. Em vários lugares do mundo se repetiram e se repetem milagres eucarísticos, mas eu quero chamar muito a sua atenção de que isso não é o mais importante. O
mais importante é o saber das palavras de Jesus, quando Tomé estava na frente dele, na segunda aparição, e Jesus diz: Tomé, coloca a tua mão e vê que sou eu. Então Jesus diz o quê? Tomé, você acredita porque você me vê. Mais felizes são aqueles que vão acreditar sem ver. Portanto, a missa não é um espetáculo. E nós não precisamos desses milagres ou desses sinais para dizer: creio, Senhor, aumenta a minha fé. Que maravilha! Jesus escolheu o pão, o alimento que está na mesa do pobre, na mesa do rico, deveria estar na mesa dos mais pequeninos. Quem sabe, querido irmão, querida irmã, hoje nós agradeçamos a Deus o dom da Eucaristia. Jesus tem carne humana da carne de Maria. Jesus tem sangue humano do sangue da Virgem Maria. Você que é do cenáculo de Maria, olha que maravilha! Mais ainda, a introdução do capítulo 6 de João é alguma coisa extraordinária no que diz respeito à multiplicação dos pães. A Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia, mas a Eucaristia também nos faz solidários, principalmente com os pequenos, com os pobres, com aqueles que nada têm ou pouco têm. O mundo tem fome e sede de pão, de justiça, de fraternidade, de perdão, de misericórdia, mas o mundo também tem sede de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Posso celebrar a missa, participar da missa e depois virar as costas para os meus irmãos pobres? De jeito nenhum. Eu há pouco partilhava com o Gilberto, com a Lélia, com o Cris aqui em casa, que maravilha, tudo parou, mas não parou a solidariedade do povo de Deus. Tem trazido aqui para casa alimentos que a gente está podendo ajudar tantas comunidades terapêuticas. Aliás, vai aqui um grande abraço carinhoso para os meus irmãos das comunidades terapêuticas que estão buscando uma nova vida em Jesus Cristo. E você, irmão e irmã, que abre o coração e as mãos para partir, para partilhar, para ser alguém que vive, que sabe viver em comunidade. Não podemos ficar simplesmente como aqueles que contemplam ou que adoram o Senhor, que até o reconhecem na hóstia consagrada, que já é um grande dom, mas nós somos chamados, a exemplo da Virgem Maria, de ir às pressas. O mundo tem pressa, nós precisamos também ir às pressas, como Nossa Senhora foi ajudar Isabel. Nós também, o mundo tem pressa, nós precisamos desta pressa de levar o Senhor no serviço aos pequenos, aos pobres, aos doentes, aos idosos, aos marginalizados, aqueles que pouco ou nada têm. Que Maria interceda para que nós sejamos homens e mulheres de oração, de adoração do Santíssimo Sacramento, mas que também sabem, saindo da mesa do altar, irmos ao encontro de tantas mesas vazias que estão aguardando, esperando, ansiosos de nós, cristãos, católicos, o pão da solidariedade, da esperança, da justiça e da paz. Eucaristia é ação de graças. Nós louvamos ao Senhor por esse grande presente que Ele nos deixou. Fazei isto em memória de mim. O corpo e o sangue do Senhor estão no meio de nós. Ele está vivo no meio de nós. O Senhor abençoe a todos e a cada um. Por intercessão de Maria, nossa mãe, a mãe da Eucaristia, todos os anjos e santos do céu, desça sobre você, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que alegria compartilhar um pouco da palavra e das tantas riquezas de nossa igreja. Fique em paz, querido irmão, querida irmã. Boa noite.